Finanças para mulheres. Olá, sou Sampaio, planejador financeiro, coach e consultor financeiro. Bem, eu me dei conta de que não tinha feito ainda nenhum vídeo sobre finanças apenas para mulheres. E você vai ver por que eu estou falando isso. Então esse será o primeiro vídeo e isso é feito em função de que 50% das pessoas que estão inscritas lá no canal, praticamente 50% são mulheres. Bom, mas antes de tudo, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente e curte também lá a página Sampaio Sucesso Financeiro, tá? A página e o blog, ok? Para começar então, o que as pesquisas dizem sobre como as mulheres administram o dinheiro? Preparem-se, tá? Vale para homens também ouvir isso aqui, ok? Número 1, 42% das mulheres declaram não investir nada ou muito pouco do seu dinheiro. 2, 38% afirmam investir até 10% da sua renda. E somando esses dois percentuais, tem aí 80% que praticamente não investem, ou investem muito pouco, mas tem uma minoria, que é 5%, que investem mais de 30% da sua renda. Esse é um bom exemplo. A razão de não investir, ou seja, não botar o dinheiro para render, é dificuldades financeiras, orçamento apertado, gastos e dívidas. Tá? Bom, número 5, a prioridade dos investimentos é, então, 42% para compra ou reforma de imóvel, 24% é para viagem, de lazer, e depois vem estudos, gastos com os filhos, automóveis, equipamentos para casa e coisas assim. Outro dado da pesquisa, tipos de investimentos preferidos, a poupança, seguida de fundos de investimentos e títulos de renda fixa. 70%, mais um item, optam por investir pelo banco onde já possuem a conta. Nada de conta na corretora ainda, que é uma coisa que eu recomendo sempre. Bem, o objetivo do vídeo então é juntar alguns fatos, considerando o papel da mulher na sociedade, diante das mudanças que vêm ocorrendo há décadas. Tá? Está na hora então de mudar o paradigma. Até a década de 50, em quase todo o mundo, a grande maioria das mulheres tinha apenas a função de cuidar da casa, dos filhos, arranjar um marido e ser dependente dele para o resto da vida. Mais ou menos a partir da década de 50, no pós-guerra, nos Estados Unidos, e no Brasil mais pela década de 70 e 80, começou um processo de independência então financeira, tá? Onde que a mulher começou a ter um outro papel, outras oportunidades. E assim o lado de lidar com dinheiro então começou a precisar de ter uma atenção especial. Pois as mulheres então começam a crescer nos seus empregos, se tornam empreendedoras, têm oportunidades para isso, e também continuam cuidando das finanças de casa. Tá? Isso foi um movimento histórico. Mas aí a coisa a se perguntar seria agora então, qual a diferença de finanças para homens e finanças para mulheres? Pode ser uma bobagem, né, fazer essa diferença. Mas, na verdade, a maior parte das finanças, como ciência, elas são comuns a todas as pessoas, independente do gênero, são atividades comuns, tipo ter conta num banco, fazer dívidas, usar o cartão de crédito, fazer investimentos, abrir conta na corretora. Mas, historicamente, olhando bem para trás, lá no tempo, as mulheres... exemplo, lá, década de 40, era um grupo de apenas 5% que trabalhavam fora. E 85% dos homens, então a diferença era o grande grupo que fazia o trabalho então, de produção e de fazer dinheiro. Então, culturalmente falando, a mulher carrega até hoje o desafio de conciliar vários papéis, tá? Essas mudanças que houveram, esses resquícios do passado. E então, hoje, como profissional, ganha dinheiro, sendo empregada, empreendedora, repassa educação financeira para os filhos. E também tem aquela situação de decidir questões financeiras domésticas, do tipo fazer compras e gastos de modo geral. Né? Bem, agora uma outra diferença, talvez em consequência da evolução cultural, é que as mulheres são mais cautelosas e receosas ao investir o dinheiro. Isso é uma constatação.
Existe aí no inconsciente coletivo, então, memórias que afetam negativamente as mulheres, tornando-as mais contidas e reservadas na hora de investir ou quando precisam tratar de assuntos financeiros de modo geral. Então, a mulher, na relação com o dinheiro, precisa sair do pensamento limitado, daquele de muito antigamente, de pedir dinheiro para o marido. Ao invés disso, então, começar a buscar conhecimento e passar a administrar o seu próprio dinheiro. E pensar em como iniciar um negócio próprio ou como investir a longo prazo. Também preciso definir seus sonhos e planejar de que forma você vai ajudar para realizar esses sonhos, você mesmo, que trabalho você vai fazer. Para isso, é preciso saber organizar as finanças e saber investir com objetivos definidos. Também, os desafios incluem mudar pensamentos do paradigma de dependência e então parar de pensar que fazer contas é uma coisa muito complicada, que usar planilha Excel, enfim, é chato. Calculadora financeira, nem pensar. Nada disso, tá? É preciso romper esses medos ou essas barreiras, tá? Bem, percebe a diferença desses dois mundos? São mundos diferentes e reais. Ainda no paradigma antigo, as mulheres, ao investirem, quando investem, elas fazem escolhas mais conservadoras do que agressivas. Então, com isso, sendo muito conservador, você perde dinheiro, por exemplo, deixando dinheiro na poupança, ou investindo em fundos de capitalização, que é um horror, ou até esquecendo a conta corrente, consegue ser pior ainda. Elas acham que sabem menos, que têm menos conhecimento, e por isso são mais cautelosas. Elas exageram nas reservas de emergência, em termos de valores necessários, guardam mais do que precisa, em investimentos então de baixo rendimento, e deixam valores menores para as reservas futuras, que é o importante lá na frente. Os homens, de modo geral, pensam que sabem mais do que realmente sabem. Então, por isso, se expõem a maiores riscos. Bem, e é nesse ponto que entra a educação financeira, específica então para mulheres, para desmistificar os medos e fortalecer o espírito financeiro para essa nova era. E é inegável que hoje a mulher já é completamente independente do ponto de vista financeiro, tá? Tem oportunidades do que comparando a relação que a gente fez aí de década de 50 ou dos anos 60. A mulher passou a ocupar espaços de trabalho antes ocupados por homens, né? Ou passou a ter à sua disposição então inúmeras oportunidades de fazer dinheiro, né? Que não existiam em outros tempos. Então, por que é importante a educação financeira para a mulher? Repetindo um pouco. Resposta: porque o papel antes exclusivo do homem de suprir a casa, de pensar no futuro dos filhos, sobre onde investir, sobre como fazer o orçamento, cuidar do orçamento, lidar com os números, enfim, isso tudo mudou. A partir da mulher, então, ter uma vida financeira independente, ela tem mais poder e liberdade. Não precisa ficar presa, como foi muito tempo atrás, a um casamento, tá? Precisa saber fazer, usar o seu dinheiro, na verdade. E então, como virar o jogo do poder pessoal? O primeiro passo é ter em mente, de forma clara, quais são seus objetivos, quanto eles custam, quando você pretende colocá-los em prática. E então, para começar seu planejamento, defina uma data, dia, mês e ano. Outro ponto importante para ter uma maior autoestima financeira, né, se valorizar, é pensar no dinheiro de forma mais abrangente, deixá-lo trabalhar para você. Então, além de buscar informações e, aos poucos, aprender a investir. Isso é fundamental. E já em relação ao acompanhamento de finanças, é fundamental se questionar: será que seu estilo de vida, os seus gastos, né, recorrentes, refletem suas reais escolhas para o futuro? Está em compasso certo? Lembre-se, o seu presente hoje foi o seu futuro ontem. Então, se não fizer nada hoje, seu futuro não vai mudar. Conclusão:
Talvez o principal ponto desse vídeo seja lembrar que a sociedade ainda carrega fortemente o código masculino, um estigma, sobre como tratar com o dinheiro. E a mulher ainda não se opõe a essa falsa ideia, mesmo que isso afete sua autoestima e torne-a, então, financeiramente mais inibida e medrosa. A educação financeira pode acelerar os passos para ajudar, então, as mulheres a organizar suas finanças pessoais e, para fazer isso, é preciso vencer os medos e agregar conhecimento. Como, por exemplo, fazendo curso, lendo livros e acompanhando esse canal. Tá certo? Era isso. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!